o Espírito de Deus, viver com medo, a explicação é uma só: falta de quê? Consciência. Você precisa ser consciente. Porque nós podemos adorar, nós podemos louvar, nós podemos glorificar, nós podemos, igreja, meditarmos na palavra, mas se nós não vivemos conscientes, nós não cooperaremos com o reino de Deus. Olha o que está escrito aqui, Romanos capítulo 5, versículo 17. Os que eu estou perguntando a você, eu perguntei para você sobre esta graça aí. Uma coisa que nós não podemos esquecer é que a graça tem um trabalho nela. Há um trabalho da graça. Existe trabalho da graça. E essa graça, ela se revela mostrando algo, trazendo frutos, resultados, trazendo, igreja, o impacto. Romanos 5, versículo 17 diz assim: se a morte reinou, eu vou ler duas traduções aqui. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, olha aí, aliás, se a morte reinou pela ofensa de um, né? Que é exatamente, você sabe o que a Bíblia disse, que por causa da falha de Adão, a morte acabou encontrando uma oportunidade para reinar. Então a Bíblia diz: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão. Olha aí, reinarão, acompanha aí, reinarão quando estiver no céu. Acompanha aí, está olhando aí? Está olhando não? Aleluia. Reinarão quando estiver no céu. É verdade? Não. Reinarão, vão reinar quando estiver no céu? Não. Vai reinar aonde? Em vida. Em vida. Na terra dos viventes. Olha que interessante. A Bíblia está dizendo: reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. Olha a outra tradução: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça. Está dizendo que a graça foi o quê? Uma graça abundante. Não foi uma graça. A Bíblia fala que, a Bíblia descreve sobre essa graça: boa medida, recalcada, transbordante. A graça é uma boa medida, recalcada e transbordante. E olha o que diz: pela abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. Deus, Ele é poderoso. Sabe, nós estamos vivendo em tempos de governo. Estamos vivendo em tempo de reinar. Isaías 38, versículo 1, a Bíblia começa dizendo assim: por este tempo, aqueles que quando lerem lá, até entendem que se trata do tempo do rei Ezequias. Bem, quando ele estava na terra, se tratava do tempo dele. Mas hoje quem está na terra é nós. Então está falando do nosso tempo. Está falando do nosso tempo. E a Bíblia disse, por isso que eu perguntei para você, se você reconhece que há essa graça de Deus em você. E se você também é consciente desta graça. O objetivo de Jesus ser trazido, ter nos concedido esta graça, ter nos posicionado nele, foi exatamente isso, para que nós viéssemos reinar. Reinar.
E o reinado, a Bíblia está dizendo que é um reinado em vida, em vidas. Depois que sai da terra, igreja, ninguém, depois que sai da terra, sabe, não tem necessidade de fazer isso. Seu tempo de reinar é agora, seu tempo de governo é agora. A Bíblia diz que em Cristo Jesus, igreja, fostes recriado. Em Cristo Jesus, vai no livro de 1 Pedro, no 2 Pedro, capítulo 5, a Bíblia diz que em Cristo nós fomos recriados. Recriado. O que é recriado? Recriado. Ou seja, aquilo que havia sido perdido foi concedido novamente, foi reconstituído, pois esse é o objetivo de Deus, quando Deus lhe disse que iria fazer o homem conforme a imagem e semelhança dele. Deus estava dizendo que ele queria fazer o ser capaz de, materializar aquilo que eles pensassem. Um ser capaz de reinar e representá-lo. Um ser capaz de governar. Aleluia. Glória a Deus. Um ser que iria governar. Um ser que iria entender o que ele estava realmente querendo com o homem. Aleluia. É tempo, igreja, de reinar. É tempo de governar. O reino de Deus é assim. O reino de Deus é reino de governo. É para governar em nome de Jesus. Aleluia. Você é um representante de Cristo. Aleluia. Amém. Nós somos um representante de Cristo. Como é que você de repente está aqui nessa noite e na sua mente talvez isso ainda, está soando como se fosse algo distante. Mas representantes aqui não é somente a missionária juntamente com seu esposo e a equipe que está com ela. Todos vocês são representantes de Cristo. É quando a mente de vós se abre de que sois um representante de Cristo. Igreja, Satanás, ele perderão domínio. Satanás perderão influência. Ele não conseguirá influenciá-lo. Existem tantas pessoas que nasceram porque elas é um propósito. Nasceu porque é um propósito. Mas por causa da falta de consciência, Satanás não deixa elas viver e funcionar como uma bênção na face dessa terra. Por causa da falta de consciência. Por causa da falta de consciência. A Bíblia, ela deixa bem claro, irmãos. Ela deixa bem claro em dizer. Jesus, ele dizia lá em Lucas, Mateus, capítulo de número 8, versículo 10. Ele dizia lá na parte B do versículo, Mateus fala sobre isso, Lucas também diz, mas Jesus, ele citou algo. Confira aqui, deixa eu pegar o Lucas, o Mateus, vai dizer aqui, capítulo 10, capítulo de número 10, perdão, capítulo 8, né? Capítulo 8. Jesus, ele citou algo. Aleluia, Jesus. Olha o que o Senhor Jesus, ele dizia. Olha o que ele falava. Ele dizia algo. Ele referia a algo. Ele dizia assim, no versículo 10 de Mateus 8, ele fala assim. A Bíblia diz que havia pessoas que ficaram admiradas com Jesus. Ele falava assim, ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Aí o 11 diz, digo a vocês,
E muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugar à mesa com Isaac e Jacó no reino dos céus. Olha, tomar lugar no reino dos céus. Jesus estava falando de um despertar da consciência, de um despertar dos filhos de Deus, de um despertar daqueles que foram chamados. Quando eles começarem a despertar, eles vão tomar lugar no reino do céu, vão começar a ocupar a posição que foi delegada a eles. Vão começar a ocupar a posição que foi delegada para eles. Há uma posição que nos foi delegada. Há um lugar que o Senhor nos concedeu. Há um lugar que o Senhor, aleluia, Ele nos deu. Aleluia. E o único meio, o único jeito de nós não ocupar esse lugar, ou seja, como alguém, eu digo como alguém que representa, como alguém que governa, é somente não estando consciente do que Cristo fez por nós. Precisamos estar conscientes, queridos. Nós fomos chamados para colocar fim nas atividades do adversário. Fomos chamados para colocar fim nas obras de Satanás. Amém? Em Lucas também, capítulo 8, no versículo número 10, já tem na outra passagem lá, a Bíblia fala assim: respondeu Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino. Olha aí, a vós outros é dado a conhecer, é dado a descobrir os mistérios do reino de Deus, que é compreender, que é, igreja, que é aplicar e reinar. Esses são os mistérios do reino de Deus: compreender, aplicar e reinar, governar em nome de Jesus. O Senhor quer nos ver governando. O Senhor quer nos ver, igreja representando o reino. Igreja, uma das coisas que a graça de Deus veio fazer em nós é exatamente isso. Porque a Bíblia diz, você viu lendo em Romanos, a Bíblia dizendo que por meio de um reinou a morte, por meio de um só reinou a morte, mas, muito mais, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, o dom da palavra, a Bíblia disse, reinarão em vida por meio de um só, sabe, Jesus Cristo. O Senhor quer te ver reinar. O Senhor quer te ver reinar. O Senhor quer te ver dominando. Sabe, igreja, Deus, o objetivo de Cristo em nos salvar não foi apenas para nos livrar do inferno. Foi para que nós viéssemos tomar territórios em nome de Jesus. O Senhor nos salvou para que nós viéssemos tomar territórios. Territórios esses que a Bíblia diz que já pertence o Senhor Jesus desde antes da fundação do mundo. Pertence ao Senhor Jesus. Aleluia. Mas por falta de consciência, o inimigo tem agido em territórios que não é dele. Aleluia. Por falta da consciência do povo de Deus, ele tem agido em territórios que não é dele. Ele tem governado. Ele tem governado em territórios que não é dele. Às vezes nós podemos dizer assim: Senhor, sabe, nós até oramos, até clamamos: Senhor, reina mais no lugar tal, reina mais na comunidade tal, reina lá na casa de fulano. Senhor, vai lá, Jesus. E Jesus está dizendo: eu levantei você para ir. Eu chamei vocês para ir. Eu levantei vocês para ir. Aleluia. Nada que Deus fez na terra, tudo que Ele fez na terra, você pode olhar que Ele fez por intermédio de alguém. Aleluia. Você vai ver Deus enviando Moisés para tirar o povo lá do Egito. Aleluia. Você vai ver Deus enviando Pedro na casa de Cornélio para poder apresentar Jesus, a vida eterna, para Cornélio. Porque Cornélio era um homem grande que tinha obras excelentes. Era tão excelente as obras de Cornélio que a Bíblia diz que aquelas obras que ele fazia agradou a Deus.
Mas Cornélio não seria salvo. E o Espírito Santo fala para Pedro, e Pedro vai até Cornélio, para Cornélio apresentar Jesus. A Bíblia diz que Deus envia ali Filipe até na estrada que descia para Gaza, para poder apresentar a Jesus, aleluia, a um homem que todo ano festejava em Jerusalém. Até li a Bíblia, mas eu não compreendi. Diz a Bíblia que ele vinha no carro, lendo uma passagem onde que fala em Isaías 53, exatamente o que aconteceu com Cristo, e que Cristo foi levado como ovelha muda ao matador perante seus tosqueadores. E quando Filipe, sabe, o Espírito Santo indaga com Filipe, ele sobe aquele carro. Filipe pergunta a Pedro, pode ver que ele estava ali? Você compreende o que você está lendo? Ele diz, como que eu vou compreender se ninguém me explica? Ele tinha na mão, mas ele não sabia de quem estava falando ali. Sabe, igreja, se era dele mesmo ou se era de um outro. Filipe disse para ele que era sobre Jesus, aquele relato era sobre Jesus. A Bíblia diz que eles seguiram viagem, pararam no lugar onde tinha água. Ele disse, eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Aleluia. Sabe, a Bíblia diz que Filipe disse para ele, é nisso, se você crer de todo o seu coração. Ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E naquele momento, Filipe batizou ele. Realizou aquele batismo nas águas. Igreja, cumprindo naquele homem a palavra. Porque o batismo nas águas é cumprimento da palavra. Aleluia, glória a Deus. É cumprimento da palavra. É cumprimento da palavra. E a Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo arrebata Filipe dali, mas aquele homem seguiu a estrada fora, sabe, igreja, louvando a Deus por ter sido salvo. Aleluia. Por ter sido salvo, igreja, por ter sido salvo. Sabe, esse foi o objetivo, esse foi o propósito pela qual o Senhor Jesus, Ele concedeu o Espírito Santo, pela qual o Senhor permitiu que o Espírito Santo viesse, para que nós viéssemos viver nesse mundo como testemunhas fiéis, como testemunhas verdadeiras. Aleluia. Fala em Atos capítulo 1, versículo 8. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia. Mas só vão testemunhar aqueles que são conscientes e que são testemunhas do reino de Deus. Aqueles que são conscientes de que somos testemunhas do reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É preciso estar consciente. Nós precisamos governar. Nós estamos aqui, diz a Bíblia em Isaías capítulo 61, que nós somos plantações do Senhor. Aleluia. Plantações do Senhor para manifestar a sua glória. Plantações, você vê, plantações do Senhor. Foi nos dado o mesmo ministério de Cristo, o mesmo ministério profético de Jesus, que descreve Isaías 61, onde diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, o reino de Deus. E olha o que a Bíblia disse: e curar os quebrantados. Olha, pregar boas novas aos quebrantados, curar os quebrantados de coração, e a proclamar sobre o que estão em Sião. Igreja, proclamar em Sião, aqueles que estão vivendo em Aldir, proclamar libertação aos algemados, e qualificar liberdade os encarcerados, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Dizer para as pessoas que não é mais no ano que se descansa, mas no descanso que elas tanto querem, é somente em Jesus Cristo que elas podem ter. Somente em Jesus Cristo elas poderão viver isso. Glória a Deus. Mas isso depende da consciência. A consciência da graça, a consciência do reino, a consciência do poder de Deus, a consciência de que fostes chamados, a consciência de que fostes escolhidos. Irmãos, quantas pessoas não duvidam do seu chamado? Tem tanta gente que duvida do chamado que Deus fez a elas. Elas não conseguem compreender isso, elas duvidam, elas estão a perder tempo. Mas a perda de tempo é falta de consciência.
É por isso que a Bíblia diz que o príncipe desse mundo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios 4,4, para que não resplandeça neles a luz do Evangelho. Sabe, igreja, estamos vivendo em tempo em que a salvação ela veio, em que a salvação ela raiou, em que a vida abundante ela foi disponível. Jesus veio aqui e trouxe isso. Mas nós precisamos estar conscientes disso. Se nós não estivermos conscientes disso, nós não vamos viver como salvo. Nós não podemos representar o reino de Deus como o Senhor quer, a partir do momento em que você vive consciente de que você é marcado pelo Senhor, de que você carrega o reino aí dentro, de que você carrega o poder de governo aí dentro, porque o reino dos céus, ele é o sistema, ele é o governo espiritual, ele é o governo econômico e ele é o governo político, que é de governar dentro daqueles que Deus chamou. Glória a Deus. Mas nós só vamos poder fazer isso se nós estivermos conscientes. Existe um olhar chamado olhar da consciência. Esse olhar precisa despertar. Jesus ele agiu para poder despertar esse olhar de Pedro. Pedro ele era um homem que esse olhar dele não tinha ainda despertado. Pedro seguia Jesus, mas Pedro se via como se fosse um homem natural. Seguia Jesus, mas se via como se fosse um homem comum. Se via como se fosse um homem comum. E tanto é que ele se via como se fosse um homem comum. A Bíblia diz que Pedro era alguém que ainda recorria à espada física para poder se defender. Ele recorria à espada física para poder se defender. Para poder se defender. Porque os olhos, ou seja, os olhos da consciência dele ainda estavam fechados. Jesus ele falou para Pedro, embora o Espírito Santo estava ali e queria mostrar a Pedro isso, mas Pedro ele ainda não estava consciente disso. Esse é o motivo pelo qual a Bíblia diz que pessoas endemoniadas eram levadas até eles e eles não conseguiam expulsar. E Jesus dizia para eles: por que vocês sois incrédulos? Ou seja, por que você não acredita naquilo que foi dado? Por que você não acredita naquilo que foi dado? A Bíblia diz que